Bom dia a todos, bom dia a todas que estão hoje aqui com a gente no treinamento de válvula de segurança e NR13. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Sparax-Sarco. Hoje eu estou com o Márcio Miranda, engenheiro da Sparax-Sarco, e o Marcos Rodrigues, também engenheiro e consultor técnico da companhia. Hoje vamos ter um bate-papo de 1 hora e eu gostaria de dar alguns recados iniciais para vocês. A gente sempre tem uma pesquisa de satisfação ao final desse treinamento. A gente pede para que vocês respondam. Lá vocês têm a oportunidade de estar fazendo uma pergunta para os nossos palestrantes. Uma grande oportunidade aí de se comunicar com esse time de especialistas. E lá também vocês podem avaliar esse treinamento, dar sugestões para os próximos. E para todos aqueles que respondem a nossa pergunta de satisfação, que ficam com a gente durante essa 1 hora, a gente emite um certificado de participação que a gente envia no e-mail de inscrição de vocês em até 7 dias. Então, eu queria que o Marcos Rodrigues e o Márcio Miranda se apresentassem para a gente poder já iniciar esse treinamento. Bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcos Rodrigues, eu estou com vocês aí. Nós estávamos comentando há poucos minutos, gente, que nós começamos os webinários na pandemia, né? A pandemia nos deixou essa lição, esse dever de casa. A gente agradece muito a participação de vocês e vocês fiquem à vontade para nos perguntar qualquer questão com relação ao NR13, que é o nosso assunto, envolve segurança. Caso a gente não saiba ou não tenha informação exata, nós posteriormente respondemos as perguntas. Logicamente, nós vamos ter um espaço limitado de tempo e que a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Agradecemos a presença de todos. Bom dia, pessoal. Márcio Miranda. Vou aqui apoiar o Marcos Rodrigues. Fiquem à vontade aí, fazer os questionamentos e a gente, na medida do possível, aí vamos respondendo, ok? Obrigado. Legal, obrigado, Márcio, obrigado, Marcos. Marcos, eu vou te pedir para avançar o slide para a gente poder dar seguimento aqui, por gentileza. Então, aqui, um pouco aqui do nosso certificado, um pouco sobre o Márcio Miranda e o Marcos Rodrigues. O Marcos Rodrigues é 19 anos, de Sparax-Sarco, o Márcio Miranda 28 anos. E é isso. Então, como funciona? A gente tem 50 minutos de apresentação, 10 de perguntas. Não precisa deixar as perguntas para o final. Fiquem à vontade para fazer as perguntas durante o treinamento. A gente vai estar aqui, vai interromper o Marcos Rodrigues e o Márcio Miranda para eles poderem responder para a gente. E é isso, tá? O microfone fica fechado, então utilizem o campo de perguntas que está aqui no menu de vocês, tá? Se você puder avançar, obrigado. Então, esse é o menu, né? Esse é o nosso painel de controle, né? Então, tá aqui as perguntas, usem esse campo de perguntas. E é isso. Um pouco dos valores da companhia. Segurança, um dos nossos principais valores. A gente, em todas as reuniões, a gente sempre inicia a reunião com o momento de segurança. O Marcos Rodrigues vai iniciar esse treinamento com o momento de segurança. É um valor aí que está bastante enraizado na companhia ao redor do mundo, tá? Colaboração também dos grandes valores nossos. A gente colabora muito com outras companhias do grupo, com outros Sparax-Sarcos ao redor do planeta e também com os nossos clientes. Foco no cliente, também um dos nossos grandes valores. A gente está sempre aí trabalhando com foco no cliente, focado em treinamentos, focado em um atendimento, um bom atendimento aos nossos clientes, sempre, seja remotamente, seja presencialmente. Excelência, então, tudo que a gente faz, a gente tenta fazer com afinco, com paixão, e sempre tentando construir um negócio sustentável. O nosso próximo é o respeito. Então, tudo que a gente faz faz com muito respeito, a gente preza muito esse valor, é uma coisa que não é uma coisa só para dentro da nossa companhia, mas também para fora. A gente tem nossas comunidades locais, a gente está sempre trabalhando com projetos sociais e o nosso meio ambiente também. E, por último, integridade. Tudo que a gente faz de maneira justa, e a gente tem vários
programas aí de compliance dentro da companhia. Então, a gente sempre faz as coisas aí prezando muito a questão aí da integridade das pessoas, como elas atuam, e sempre tentando desenvolver um negócio sustentável baseado nesse valor. Então, é isso. Bem, falando um pouquinho de momento de segurança, infelizmente ainda temos acidentes com caldeiras. Esse acidente foi relativamente recente e, lamentavelmente, houve um falecimento, um óbito. Então, a gente sempre relata esses casos, lamentavelmente, não só com caldeiras, com reservatórios de compressores, com algumas panelas de pressão que, infelizmente, têm machucado bastante gente. Então, a gente, o nosso exercício diário, como o Rashid mencionou, é o nosso assunto também de hoje, falar de válvulas de segurança e de sistema de segurança. Maravilha, Marcão. Primeiro eu queria que todos que estão ouvindo a gente pudessem utilizar o campo de perguntas e responder se vocês estão ouvindo a gente, se vocês estão vendo a apresentação. Tá? Eu queria só confirmar essa informação aí para saber se está tudo ok. A gente ainda não recebeu nada no campo de perguntas. Então, legal, algumas pessoas já responderam. Bacana, muito obrigado. Maravilha. Muito bom, bacana. Obrigado, pessoal. Então, um dos nossos valores, né, uma coisa que a gente faz muito é prezar pela sustentabilidade. A gente é uma empresa focada na sustentabilidade. E no ano de 2020, a gente contratou uma consultoria para trazer alguns números para a gente, né, para avaliar o quanto que a Sparexarco está trazendo aí de economia, né, de economia em relação à emissão de carbono, com relação à economia de energia e economia de água. Então, aqui estão alguns dados, né? A gente economizou em 2020 18 milhões de toneladas de emissão de CO2 com as soluções da Sparexarco. A gente economizou 250 milhões de gigajoules de energia e, em economia de água, a gente economizou 96 milhões de metros cúbicos de água, tá? Então, as soluções da Sparexarco são quantificadas, a gente consegue fazer isso para os clientes, a gente consegue fazer isso para nós mesmos, então a gente consegue saber o quanto que a gente está trazendo de economia e o quanto a gente está, né, desenvolvendo e melhorando o nosso meio ambiente, né, baseado aí nesses números. Então, Marcão, vou te pedir para passar para o próximo slide, para a gente falar um pouco dos treinamentos presenciais. Eu vou deixar aqui alguns segundos esse slide para vocês. Utilizem o celular para vocês estarem escaneando esse QR Code. Vocês vão baixar toda a nossa lista de datas aí dos treinamentos. A gente tem mais alguns treinamentos agora no final do ano. A gente está chegando aí muito próximo de um treinamento em Fortaleza. Depois a gente vai ter um treinamento no Sul. E em breve a gente vai estar lançando também a nossa agenda de treinamentos de 2024, tá? Então fiquem ligados, acessem o nosso site, o nosso LinkedIn e a gente está desenvolvendo vários treinamentos focados em sustentabilidade, sistemas de vapor, em válvulas de segurança, focado em segmentos específicos aí de farmacêutico e outros. Então, é isso aí. Marcão, fique à vontade, que agora a gente vai iniciar o treinamento. Eu queria só fazer mais um comentário. Aqui no título do nosso webinar, a gente divulgou que a portaria 1846 ela era de 2023, tá? Mas o correto é 2022. Então, o Marcos Rodrigues ele já fez aqui a correção. E, Marcão, Márcio Miranda, fiquem à vontade, eu estarei por aqui. E obrigado aí pela participação de todos até então. Bem, gente, indo direto aí ao ponto, a NR13 tem o item 13.13.1, que é exatamente o chamado risco grave eminente. Isso obriga o auditor fiscal do Ministério do Trabalho a fazer interdição. E o primeiro item, como está em destaque, é exatamente a operação de equipamentos abrangidos por SNR sem os dispositivos de segurança. E citam os itens, lembrando que 13.4, caldeira, 13.5, vaso de pressão, 13.6, tubulações e 13.7, tanque de armazenamento. Tá? Nós vamos dar essa apresentação um tom bem focado em
dispositivo de segurança em válvula de segurança, ok? Mas fique à vontade, qualquer pergunta com relação à NR13, a gente está aqui, não tem problema nenhum. Bom, dispositivo de segurança para a NR13. Percebam que no glossário, eu gosto muito de citar os termos do glossário, porque, obviamente, a NR13 ela define o que é dispositivo de segurança quando é citado na própria norma, né? Então, ó, dispositivos ou componentes que protegem o equipamento contra sobrepressão manométrica. Perceba que a norma toda é de pressão manométrica, né? Pressão acima da atmosférica, independente da ação do operador e de acionamento por fonte externa de energia. Esse dispositivo, né, como está aqui, e eu vou estar citando aqui nos slides, tudo que está sublinhado e também em negrito são as novidades, as alterações da NR13. Então, o dispositivo também pode ser projetado para evitar vácuo interno excessivo. Muito bem, exemplos. Válvula de segurança, válvulas de alívio, válvula de segurança e alívio, válvulas piloto operadas, disco ruptura e quebra-vácuo. Tá? Válvula de segurança, fazendo um resumo, são dispositivos utilizados em gases ou vapor, abertura instantânea, um POP. Válvulas de alívio já são válvulas aplicadas em fluidos não compressíveis ou líquidos, abertura proporcional. Válvulas de segurança e alívio são equipamentos que elas ou são segurança ou são alívio em função do fluido que elas são utilizadas. Então, são alguns modelos de válvulas. Aqui no Brasil, nós fabricamos alguns modelos nossos de válvulas, são válvulas de segurança e alívio. Válvulas piloto operadas já são válvulas pilotadas, são válvulas especiais, bastante precisas, porém, com um nível de complexidade maior e custo, essas válvulas são menos utilizadas. Disco de ruptura é uma chapa que vai se romper uma chapa que é fabricada, que vai para se romper uma dada pressão. Então, você tem aí um elemento, vamos falar, um elemento que vai despressurizar e vai precisar ser trocado, né? Não é um disco de ruptura, não é uma válvula, né? Então, é algo que se destrói, né? Então, é algo que, em alguns casos, em alguns fluidos complexos, pode ser usado disco de ruptura abaixo da válvula de segurança, ou seja, na conexão de entrada da válvula de segurança, né? Para preservar a válvula, né? Para fluidos que vão incrustar, corroer, danificar a válvula, né? Por último, quebra-vácuo. Quebra-vácuo são equipamentos e sistemas muito utilizados em tanques. Então, são grandes válvulas, né? As válvulas com uma área muito grande, exatamente porque você tem que ter um volume muito grande a baixas pressões manométricas, que é exatamente para deixar o ar entrar dentro do tanque, principalmente quando o tanque está sendo, logicamente, o líquido daquele tanque está sendo retirado, né? Se não tiver uma entrada de ar, o tanque pode murchar, né? Então, sintetizando, é a parte de dispositivo de segurança no contexto da NR13. Nós vamos falar de válvulas de segurança e vamos explicar exatamente por quê, né? Bom, Marcos, oi. Já temos uma questão aqui. O Marcelo Soares, eu achei bastante pertinente. Ele tá questionando aqui qual que é o período de abertura das válvulas de segurança. Na sequência, ele mesmo já pediu desculpa, porque ele já percebeu que no manual ali a gente tem a recomendação conforme a NR13, mas eu acho que é pertinente, se você quiser comentar a questão aí de abertura da válvula em caldeiras e em vasos, sempre é uma questão que a gente se depara aí no dia a dia. Mas você fala a pressão que a válvula tem que abrir ou o tempo que a válvula tem que ficar aberta? Nós estamos falando do período de manutenção. Caso de caldeiras, uma vez por ano, e a abertura mensal. Depois, nós vamos detalhar, Márcio, essa questão
nos slides, na apresentação, mas o que é muito importante, e a pergunta, ela é uma pergunta que ela é bastante abrangente, porque depende do tipo de caldeira, depende da categoria do vaso, que está linkada à inspeção desses equipamentos, ok? Porém, muitas das vezes, principalmente no que tange a vasos de pressão, muitas das vezes é necessário, por histórico, conhecimento, você fazer uma intervenção na válvula de segurança com um tempo menor do que aquele tempo máximo estipulado pela NR13, ok? Bem, vamos lá então. Falando de dispositivo de segurança, eu estou citando aqui aqueles itens que a gente mencionou, que o 13412 se refere especificamente à caldeira, né? Então, perceba, caldeira é só válvula de segurança, não há um outro dispositivo permitido para a caldeira. Precisa ser válvula de segurança com pressão de abertura ajustada na PMTA, né, naquela pressão máxima de trabalho admissível, considerados os códigos de construção. Essa foi uma mudança não só de termo, tá? Mas nós estamos entendendo que é uma mudança até de conceito. Tá? Eu vou explicar a seguir essa questão de código de construção, ok? Então, para caldeira, gente, ASME 1. Ah, mas a minha caldeira não tem código de construção. Eu vou abordar isso daqui a pouco, tá? É muito importante, é imprescindível que todo equipamento da NR13 possua PMTA, tá? Quando eu falo equipamento, eu estou citando caldeiras e vasos de pressão, tá, gente? Para tubulações, pode-se até calcular a PMTA, mas não é aplicável, tá? Por conta de as tubulações normalmente têm PMTA de valores muito superiores aos que as tubulações operem, tá? E tanque também já não é aplicável a questão de PMTA. Tá? Então, PMTA tem a ver com caldeira, vaso de pressão. Para vaso de pressão, o código de construção, ASME 8. Para tubulação, o código de construção, ASME B31.3. Aí o pessoal me pergunta, mas Marcos, aqui na empresa eu tenho centenas de tubulações. E, sinceramente, não sei qual que foi fabricada, ou concebida, ou construída, ou projetada conforme algum código de construção. Tá? O ASME B31.3 é o código de construção mais utilizado pela Petrobras e que é uma referência em função disso. Ok? Obviamente, ASME B31 pode ser 31.1 até 31.11 para diversas aplicações, diversas questões com relação a tubulações industriais. Nós falamos e citamos mais a ASME B31.3 por ser uma especificação padrão da Petrobras para a refinaria de petróleo, que, obviamente, é bastante abrangente. Okay? Por último, a parte de tancagem, o código de construção mais usado, a API 650, com suas variações. Tem a API 653, 655 e assim sucessivamente. Tem uma série, a gente chama de família da API 600, que para diversos tipos de tancagem, ok, gente? Então, basicamente, o comentário que eu queria mencionar com relação a dispositivo de segurança, a grande modificação, se a gente assim pode falar, é o termo código de construção. Bom, mas e aí? Afinal de contas, o que a NR13 chama como código de construção? Então, vai lá, de novo, do glossário da NR13. Tá? Isso é um termo, como vocês estão vendo, ele está todo sublinhado porque é um termo novo. Tá? Então, se refere a publicações normativas, ou seja, normas desenvolvidas para associações técnicas ou sociedades de normalização, que tem a ver, logicamente, regras, exigências, procedimentos, fórmulas, parâmetros de entidades nacionais e internacionais que são aplicados na construção dos equipamentos
abrangidas pela NR13. Então, é citado aí o Asme, Boiler, Pressure e Vessel Covos, que é ASME 1 para caldeira e ASME 8 para vaso de pressão, que eu havia citado. O Brist Standard Institution, que é o BSI. A AD 2000 McBlatt, eu não sou alemão, gente, me perdoem a pronúncia, porque eu não sei como soletrar isso corretamente, mas a gente conhece como AD 2000 Code, que é um código alemão muito utilizado em equipamentos alemães. Tá? SNC TTI são menos usados aqui no Brasil, a BNT é a nossa entidade de normatização no Brasil, ou seja, código de construção se refere a isso que a gente acabou de citar anteriormente, no que se refere a caldeiras ASME 1, vaso de pressão ASME 8, ASME BEP 31.3 para tubulações, API 650 para tanques. Muito bem. Tem um item da NR13 que ele se manteve, que é o 13.3.13. É proibida, foi tirado do tempo de fabricação, construção, importação, comercialização, leilão, locação, cessão, exposição e utilização. Percebam, não se pode, isso é legislação, utilizar caldeira ou vaso de pressão sem a indicação do respectivo código de construção. Infelizmente, gente, nós temos centenas, eu não usaria dizer milhares, mas eu entendo que caldeira e vaso de pressão sem código de construção não são poucos. E percebam, se houver um sinistro, se houver algum problema, nós temos, e as empresas, os profissionais, vão ter sérios problemas. Então, cuidado com isso, porque, infelizmente, isso não estava sendo olhado da pandemia para cá. Lamentavelmente, nós temos tido alguns problemas, ok? Então, a minha recomendação é que vocês tomem cuidado com isso, verifiquem nas placas dos equipamentos, das caldeiras, especialmente caldeiras e vasos de pressão. Repare que vaso de pressão tem CAT1, em Romanos até CAT5, principalmente CAT1, CAT2, CAT3. Por gentileza, verifiquem isso, porque isso é muito grave. Isto é grave. Okay? Isso, gente, é processo civil e criminal. Caso haja algum sinistro, especialmente, lamentavelmente, com qualquer tipo de perda humana, invalidez ou qualquer questão negativa atingindo trabalhadores. Okay? Muitas vezes, quando não atinge trabalhadores, o que acontece é que fica só, muitas vezes, um processo civil. Mas, de qualquer maneira, não é bom facilitar. Bom, porque esse slide é um slide bastante rico, né? Porque vocês vejam o seguinte, ó, do lado esquerdo, você tem válvulas ASME 1. Tá? Reparem que tanto válvulas ASME 1 como válvulas ASME 8 é mandatório, é exigido lacre. Mas por que eu tenho que ter o lacre, Marcos? Aqui em cima e aqui embaixo. O lacre é que garante a tranquilidade de não se ter a possibilidade de tirar esse capuz, se apertar ou se afrouxar esse parafuso de ajuste e alterar a pressão que a válvula vai abrir. Ah, Marcos, mas esse lacre aí é uma opção. Não, esse lacre é mandatório. Se não tem lacre, não tem como rastrear. E a rastreabilidade está em certificados, que antes nós falávamos certificados de calibração. A NR13 atual mudou esse termo para ajuste. Nós vamos citar o porquê. E aí, a grande diferença. Mas, Marcos, qual é a diferença de uma válvula de segurança ASME 1 para uma válvula de segurança ASME 8? Anéis de ajuste. As válvulas para caldeiras devem ter 2 anéis de ajuste
ok? São esses anéis que você vê aqui, cheio de dentes, aqui, ó. E aí, o que acontece? E que é interessante mencionar. Estes anéis, para caldeiras, as válvulas de segurança, é mandatório que seja ASME 1. Marcos, mas o fabricante da caldeira não forneceu as válvulas com a ASME 8. Eu lamento. Eu lamento pelo fabricante, lamento por sua empresa, lamento por você. Mas todas as válvulas de segurança devem ter 2 anéis de ajuste conforme a ASME 1, quando aplicadas em caldeiras. Caso isso não aconteça, pode-se gerar um problema. Porque as válvulas de segurança, e perceba que é uma válvula mais simples, sem demérito nenhum, nós fabricamos válvulas ASME 8, sem anel de ajuste, como está aqui, ou com um anel de ajuste, aqui não está mostrando, mas tem válvulas ASME 8 com um anel de ajuste, o anel inferior, isso existe. Nós temos um modelo que tem esse dispositivo, ok? Mas perceba que isso é mandatório. Mas o Ministério do Trabalho nunca perguntou isso. Pois é. Mas uma hora vai perguntar. Por que vai perguntar? Porque isso é código de construção. A válvula de segurança, ela deve ter o mesmo código de construção do equipamento a que ela está inserida. E perceba a questão. Aqui, ó. Código de construção, código de construção, código de construção, código de construção. Então, não tem código de construção, a caldeira tem uma placa que a caldeira é ASME 1 e a válvula de segurança não tem um código e não atende a ASME 1, eu lamento. Pode ter sérios problemas. Pode ser passível de interdição. Sem lacre, sem alavanca, sem 2 anéis de ajuste, sem estar no prontuário da caldeira, isso é considerado tudo já por alguns profissionais da área, já por algumas empresas, já por alguns auditores fiscais do Ministério do Trabalho, como sendo risco grave e iminente. Por isso que é muito importante, nós estamos avisando, não sei se todo mundo participou, tivemos uma live na semana passada com o Ministério do Trabalho, com o CREA de Minas Gerais, com a ABMEC, onde o Ministério do Trabalho citou e alardeou alguns pontos. Não entrou nesse detalhe, mas nós já estamos avisando, porque, obviamente, há uma tendência, em função dos acidentes, lamentavelmente, de haver um detalhamento maior com relação ao dispositivo de segurança, especialmente válvulas de segurança para caldeiras e para vasos, como eu falei, os vasos mais perigosos, que são os vasos das categorias 1, 2 e 3. Bem, a parte de documentação. A parte de documentação 13415 para caldeira, semelhante 13515 para vaso, semelhante para tubulação 13614, semelhante para tancagem 13712. Ou seja, pede os dados dos dispositivos de segurança. E esses dados, nós temos explicado que não basta ser válvula de segurança, fabricante tal conexão de entrada por tal conexão de saída. Isso não atende. Precisa ser uma folha de dados, uma especificação completa. Nós estamos, já há bastante tempo, chamando a atenção, não só do Ministério do Trabalho, mas para auditorias, que dados, só dados, está muito vago. Isso aqui está muito aberto. Lamentavelmente, isso provoca uma série de situações constrangedoras. Falta de dados, falta de comprovação que atende o Código de Construção, falta de definição criteriosa da pressão de abertura. Muitas vezes a pressão de abertura chega a ser acima da PMTA da caldeira ou do vaso de pressão. Às vezes são detalhes, a unidade, em vez de bar, colocaram com a GF centímetro quadrado, e aí você começa a ter problemas terríveis.
Aqui, ó, certificados de inspeção e teste, tá vendo? Para todo relatório, de todo equipamento, quer seja caldeira, vaso de pressão, tubulações ou tanques, necessita do certificado de inspeção e teste do dispositivo de segurança. Ah, mas eu inspecionei o vaso de pressão e esqueci. Não tive como fazer, retirar a válvula. Pois é, você não está atendendo a documentação. Você vai ver que lá no relatório é um item também obrigatório. Então, não tem como não fazer. Se isso não estiver, há a possibilidade do item documentação não estar sendo atendido e relatório não está sendo atendido, e não só multa, mas um problema desnecessário, às vezes por falta de... Desculpem, gente, a gripe aqui me pegou. De vez em quando acontece prontuário extraviado. Tá? O pessoal sempre me pergunta, Marcos, databook é prontuário? Não. Na verdade, pode ser. Se o databook atender a todos esses itens aqui, citados na linha A do 13415. Então, vou repetir. Código de construção e edição, especificação dos materiais, chapas, tubos, quais são a norma, o ASTM, qual é o material exato, procedimentos de fabricação, montagem, inspeção, metodologia. Quando falo metodologia, procedimento de cálculo das respectivas PMTAs para todos os pontos de pressão daquele equipamento, quer seja caldeira, quer seja vaso, tubulação. A parte de conjunto de desenhos e demais dados necessários ao monitoramento da vida útil. Quando a gente fala isso, gente, nós estamos falando, e é algo que muitas vezes não fica claro, mas é muito importante que haja as espessuras junto com os respectivos materiais para exatamente ter o monitoramento da vida útil da caldeira, do vaso. Okay? Características funcionais, dados dispositivos de segurança, antifabricação e categoria. Se estiver inexistente, precisa de fazer a reconstituição dos dados dos dispositivos de segurança também e da memória de cálculo do PMTA. Há um procedimento detalhado para fazer isso na ABNT NBR 15417, gente, que ela é uma norma atualmente de inspeção de vaso de pressão que está sendo atualizada para também ser uma norma não só de inspeção de vaso de pressão, mas de inspeção de caldeiras também. É a ABNT NBR 15417. Vamos ver como é que ela vai vir. Se ela vir separada para caldeira e para vaso, ou vai ser uma norma só. Muito bem. Manutenção. Aí é aquele item da pergunta, né, que foi mencionado. As válvulas de segurança de caldeiras, a alteração, em vez de calibradas, que o termo calibradas, como eu mencionei anteriormente, saiu da norma. Testadas. Por que o termo calibradas saiu da norma? O termo calibradas saiu da norma em função de calibração ser algo imputado para instrumentos. Nos remeter à BNT NBR 17425, que tem a ver com a Rede Brasileira de Calibração. Então, percebam que havia uma intenção de algumas empresas, de alguns profissionais do nosso mercado, em que somente empresas da Rede Brasileira de Calibração, vinculadas ao Inmetro, pudessem fazer exatamente os testes e ajustes nas válvulas de segurança. Por isso, se tomou providência, o grupo tripartite tomou providência de tirar o termo calibração. Ok? E aí, a questão é da desmontagem. Ah, mas eu tenho que desmontar? É obrigatório desmontar? Gente, realmente é obrigatório. Agora, e eu lamento profundamente isso aqui, ó, o 134.471,
em situações excepcionais, devidamente justificada por PLH, que é profissional legalmente habilitado, as válvulas de segurança que não atendam ao disposto aqui em cima podem ser testadas no campo com uma frequência compatível com o histórico operacional. Ou seja, isso aqui é uma licença para não se desmontar, não se testar válvula de segurança de caldeira. Não se verificar a abertura, gente. Perceba a gravidade do assunto. Você colocar uma caldeira em operação e não testar a abertura da válvula antes de colocar a caldeira em marcha. Então, percebam o tamanho do problema. E aí, vários profissionais, vários colegas reclamam que eu adoro a explosão, que eu adoro profetizar problemas, mas eu lamento. Mas isso aqui para mim, eu não sei quem, com qual intenção, sabe? Mas, infelizmente, desta maneira, ficou extremamente perigoso. Tá? Vamos acompanhar e ver o que vai de fato acontecer e torcemos para que ninguém, nenhum PLH, faça uma justificativa para que as válvulas de segurança das caldeiras, especialmente das caldeiras, não sejam mais desmontadas, inspecionadas e testadas. Por quê? Porque dentro de caldeira, gente, há uma espuma na água. Eu não sei se vocês já ouviram falar, nós da Spirax, nós temos vários vídeos que mostram que essa espuma, em determinadas situações, nós chamamos de arraste. O termo em inglês chama carry over. E essa espuma vai junto com o vapor e, obviamente, vai também chegar nas conexões dos bocais das válvulas de segurança. Algumas das válvulas de segurança travam. E o motivo e a comprovação é exatamente a questão que eu vou abordar na sequência, que é o acionamento manual das válvulas de segurança. Então, a gente se preocupa, mas, lamentavelmente, foi colocado isso para as caldeiras. Para os vasos, tá? Não foi mencionado nada, se manteve o item com essas pequenas alterações aqui, né? Como, em vez de calibradas, testadas, de acordo com o item 13545, que são os prazos das respectivas categorias para a inspeção interna e inspeção externa dos vasos de pressão. Alguma pergunta, gente, ou vamos avançando? O pessoal está animado aqui, tem várias perguntas aqui. Vou citar algumas aqui, né, na sequência. Então, você falou da manutenção. O Valdair Varoto perguntou qual o tempo da resposta da válvula de segurança e da válvula de alívio. Então, essa é simples, né? A questão do POP e a questão da abertura gradual para alívio. Você pode comentar um pouquinho. O que é muito importante também mencionar é que, muitas das vezes, a resposta da válvula, muitas vezes, tem a ver com o que a gente chama de sobrepressão. E o que é sobrepressão, gente? Sobrepressão é o percentual em relação à pressão de abertura que o dispositivo de segurança apresenta a maior vazão. Para a ASME 1, 3%. Para a ASME 8, 10%. Ok? E aí é o que a gente menciona. Mas então você está me falando que se eu tiver uma válvula ASME 8 na PMTA da caldeira, ela só vai me dar a máxima vazão 10% acima? Exatamente. E isso me chama um outro problema, porque eu vou citar daqui a pouco, quando a gente falar de acumulação, que para caldeiras não se deve em nenhuma condição, em nenhuma possibilidade, a pressão da caldeira ultrapassar 6% acima da PMTA daquela caldeira. Ou seja, quem está utilizando uma válvula de segurança ASME 8, especialmente na PMTA da caldeira, cuidado, pois
poderá haver algum problema, e se isso for detectado, realmente é bastante constrangedor não atender o código de construção da caldeira. Esse é um dos motivos que faz com que a válvula de segurança ASME1 ser mandatória para caldeiras, e sendo que para vasos de pressão, não, como eu mencionei, aí a válvula vai ter que ser definida, especificada, podendo ter anel de ajuste ou não. Mais alguma, Márcio? O Fernando Bessa, ele quis saber referente ao escalonamento da válvula de segurança, abertura, né, das válvulas em caldeira, né? Quando a gente fala lá que a gente tem que trabalhar um pouquinho abaixo da PMTA e garantir uma tolerância, né, um escalonamento para a abertura das válvulas, ele quis saber qual que é a primeira pressão que a válvula deve abrir primeiro, né? Muito importante, essa pergunta é muito interessante, porque você tem que estar atento ao tipo de caldeira que você tem. Tá? Uma caldeira tipicamente filomotubular, para vapor saturado, ou seja, é muito comum você ter em qualquer instalação industrial, essas caldeiras, elas obviamente têm, e isso aí é muito importante que tenha, a definição das pressões de abertura no prontuário daquela caldeira, e quem define isso é o fabricante. Né? O fabricante da caldeira define as pressões de abertura das válvulas, né? Especificamente para caldeira. Com relação a caldeiras aquatubulares, que já são aquelas caldeiras de açúcar e álcool, caldeiras de refinaria de petróleo, caldeiras de alta pressão, normalmente para vapor espreguiçido, muito utilizadas quando se tem geração de energia elétrica com vapor, né? Ou seja, vapor para turbinas a vapor, aí você tem já uma questão muito específica, porque você tem um superaquecedor. Tendo um superaquecedor com feixe tubular, normalmente dentro dessas caldeiras aquatubulares, a primeira válvula a abrir, normalmente, na maior parte das caldeiras, é exatamente a válvula de segurança que fica no superaquecedor para garantir vazão de vapor no superaquecedor. Por quê? Porque se abre uma válvula do tubulão, você não garante vazão de vapor no superaquecedor e pode haver queima, destruição, danificação dos tubos por elevação de temperatura. Então, ou seja, concluindo, as pressões são definidas no prontuário daquela caldeira e as pressões de abertura são definidas pelo fabricante da caldeira. Os intervalos de abertura e de fechamento das respectivas válvulas. E o fabricante da caldeira precisa definir, conforme o código de construção, exatamente que aquela válvula tem que ter aquela abertura e aquele fechamento naquele intervalo que o fabricante definiu. Caso haja uma necessidade de mudança, tem que ser feito toda uma discussão para que se justifique um novo prontuário da caldeira com toda uma justificativa técnica das válvulas de segurança, especialmente para caldeiras. Mais alguma pergunta? Olá. A Vitória Barbie, ela perguntou se placas e prontuários feitos antes da alteração da norma precisam ser atualizados. Na verdade, houve uma alteração com relação às placas, né? Especialmente de caldeiras e vasos de pressão, tirando a obrigatoriedade do teste, pressão de teste hidrostático executado no fabricante, salvo me engano, isso saiu da NR13. Porém, a recomendação é não se retirar, né, não se alterar as placas originais dos equipamentos. Muito antes, pelo contrário, é importante fotografar e é importante ter não só das caldeiras, dos vasos, mas também das placas de identificação do dispositivo de segurança. Que é isso? Isso porque, tanto para caldeiras como para vasos, como para dispositivo de segurança, quer seja válvula de segurança, válvula de alívio, válvula de segurança ou alívio,
A plaqueta tem o número de série, e isso aí é o chamado número de chassi, isso aí é a identidade, isso aí é a rastreabilidade desses equipamentos. Então, é muito importante ter exatamente essa manutenção das placas, logicamente, originais, ok? E, como eu mencionei, não há problema nenhum ter informações adicionais, né? A NR13 cita informações mínimas, né? Mas, como eu mencionei, tiraram lá, eu estou olhando aqui na NR13, no item 13413, por exemplo, que é exatamente a placa da caldeira, né? Que fala os itens, e tirou lá a questão de pressão de teste hidrostático. Né? Obviamente, para vaso de pressão tem um item correspondente, né, que eu não sei se a origem da pergunta dela foi essa a origem, mas de qualquer maneira fica dado o recado, não é necessário, desculpe, gente, não é necessário trocar as plaquetas, muito antes pelo contrário. Mantém a plaqueta original e se aquela caldeira teve uma construção de prontuário, se aquela caldeira passou por uma grande modificação, alteração, reparo, se aquele vaso de pressão teve lá uma mudança significativa de PMTA, fluido de trabalho, condições de trabalho, etc., que seja elaborada uma outra placa. E a recomendação é manter as placas originais, ok? Mais alguma, Márcio? Marcos, só para a gente continuar no tema, e é o Fernando Bessa, para a gente fechar aí o conceito aí, estou vendo bastante dúvida aí a parte da documentação. Ele não entendeu a diferença entre o databook e o prontuário. Vamos lá. O prontuário, ele tem que ter todos esses itens aqui, ó, a linha A, do item 1 ao item 10. Alguns databooks, tá? Nós da Sparexarco, especialmente eu, especialmente o Márcio, nós já passamos algumas vezes por algumas situações bastante constrangedoras. Nós tivemos alguns casos que, infelizmente, nós tivemos que refazer para o nosso cliente porque faltou algum dado, faltou registro de execução do teste hidrostático. Ah, é o databook, mas não tem isso aqui, não é prontuário, porque está faltando isso aqui. Ah, não tem conjunto de desenho com monitoramento de vida útil. Não é prontuário. Ah, eu tenho todos os catálogos de todos os itens, mas não tem material. Materiais em que as chapas, os tubos da caldeira, do vaso, os tampos do vaso, não tem. Então, não pode ser considerado prontuário, porque não tem um desses itens, então não atende plenamente. E perceba, o prontuário da caldeira fornecido por seu fabricante. A mesma questão com relação ao vaso de pressão. Ok? Nós já passamos por isso, gente, é bom esclarecer, não só de equipamentos fornecidos e fabricados pela Sparexarco, mas também aqueles que nós, muitas vezes, tivemos que adquirir no mercado para compor um projeto nosso, quer seja caldeira, quer seja vaso de pressão, ok? Nós já nos deparamos com essas situações. Mais alguma, Márcio? Marcão, o pessoal está animado aqui, ó. A Larissa Barreto, tá? Ela fez uma questão aqui, ó. Sabemos que a questão de conformidade é muito bem avaliada na auditoria pelo IBP. Mas ela questiona se existe alguma auditoria para as empresas que não possuem certificação do SPE. Na verdade, o SPIE, o chamado SPI, é um serviço próprio de equipamentos, que obviamente atende os procedimentos no Inmetro, para quem nunca ouviu falar disso, e quem faz as auditorias aqui no Brasil são os engenheiros e os profissionais do IBP, lá, Instituto Brasileiro de Petróleo, que fica no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? As auditorias, respondendo à pergunta, elas muitas vezes elas ocorrem mediante um sinistro,
mediante uma dúvida, mediante uma denúncia, que pode ser uma auditoria do auditor fiscal do Ministério do Trabalho, pode ser uma auditoria externa contratada pela própria empresa e pode ser uma auditoria que veio do seguro. Muitas das vezes, o seguro ele vai fazer uma auditoria para verificar algumas questões e, dependendo dessa auditoria, vai aumentar o chamado prêmio, o valor a ser pago pela empresa para a seguradora. Que eu conheça são basicamente essas as auditorias que eu estou citando, ok? E, logicamente, o quanto a empresa pudesse preparar da melhor maneira possível para essas auditorias é extremamente adequado, porque é extremamente constrangedor. Eu, uma vez, fui contratado, eu não era profissional, contratado da Spire, que estava... Eu tive 12 anos que eu tive como de consultoria e treinamento, e uma empresa me contratou. Por quê? Porque chegou lá uma auditoria, e, sinceramente, eu não sei se era uma auditoria da NR13, uma auditoria da 9000, uma auditoria interna, sinceramente, não me falaram, e se descobriu 2 compressores, esses compressores mais simples, né, os compressores a pistão, que nós encontramos em qualquer posto de gasolina, em qualquer oficina mecânica, né? E aí isso foi deixado de fora da relação dos vasos de pressão da empresa. Isso foi motivo para a empresa me contratar para fazer treinamento com muita gente na empresa. Eu fiquei lá na empresa fazendo treinamento. Depois eles me contrataram para verificar os relatórios de todos os vasos de pressão. Nós encontramos até alguns vasos de pressão lá que não estavam listados na relação. Então, gente, essas questões de auditoria, elas muitas vezes elas acontecem de uma forma não muito previsível, sabe? É uma coisa assim meio imprevista, né? Basicamente é isso. Mais alguma, Márcio? Vamos lá, eu achei uma aqui interessante aqui do Eduardo Rocha, quando a gente fala aqui que na operação da NR3 a questão de calibração e teste, né? Não são mais feitas as calibrações, e sim testes. Então ele pergunta, e quanto aos certificados, como é que fica diagnosticado? Bom, excelente pergunta. Eu já vou antecipar aqui, ó, a resposta, vou pular aqui a resposta para exatamente o relatório de inspeção. No relatório de inspeção tem lá o último item, que é também uma novidade, número do certificado de inspeção e teste da válvula de segurança. Antes, se pediu o certificado de calibração, não sei se todo mundo lembra. Tá? Agora que é o número de certificado e teste. Então, perceba, ele precisa ser numerado, precisa ser rastreado. Tem gente que já está entendendo que esse número aqui tem que estar na válvula, no lacre. Porque como é que eu vou saber que aquele lacre que está na válvula é o número do certificado feito naquela inspeção, naquela data? Então, na prática, o que tem que ser feito com as válvulas de segurança e os dispositivos de segurança, gente? É a mesma coisa. As válvulas precisam ser desmontadas, montadas, levadas numa bancada de teste, com manômetro calibrado, com rastreabilidade, né, da rede brasileira de calibração, tem que ter um certificado daquele manômetro, tá? E, logicamente, uma empresa tem que dar uma comprovação que isso de fato aconteceu. No âmbito do CREA, por ser um serviço de engenharia, o CREA entende que para cada contrato, perceba, não é para cada válvula, para cada contrato de inspeção e teste de válvula de segurança, seria necessário uma anotação de responsabilidade técnica. Tem empresas que fazem isso, tem empresas que não fazem isso. Na dúvida, pode gerar algum questionamento. Quem que é o responsável técnico para garantir isso aqui? Quem que garantiu que aquela válvula de segurança, daquela caldeira, daquele vaso, foi, de fato, ela passou por inspeção e teste? Quem que garante? A ART, que é o profissional
legalmente habilitado que o CREA define para essa questão aqui, que é o engenheiro mecânico naval, ok? Então, essa que é a situação. Agora, a auditoria ainda não chegou nisso, Marcos. Você está detalhando demais. Pois é, mas uma hora vai chegar. E cuidado, se houver alguma dúvida, se houver algum sinistro, se houver algum detalhe, alguém vai pedir que isso esteja feito. Então, é essa a nossa preocupação em estar chamando atenção com relação a esse ponto. Pode avançar, Márcio? Porque a gente já está aqui, ó, 4 minutos para meio-dia no meu aqui. Tá, só mais uma aqui que eu achei bastante interessante. O Aldacir Soares, ele perguntou assim, ó, todas as PSVs têm que atender o ASME? A resposta é o seguinte, a PSV, né, para quem nunca ouviu falar, gente, Pressure Safety Valve, PSV. Isso veio nos projetos, quando trouxeram as refinarias para cá, lá dos Estados Unidos, as primeiras refinarias lá nos anos, a partir de 1955, 1960, no ano passado, começaram a vir as refinarias, e veio toda essa nomenclatura, né? Vieram com os tags das válvulas de segurança e vieram muita PSV, né? O termo PSV para nós é como se fosse válvula de segurança, né? Tem algumas empresas que, em vez de PSV, coloca VS, válvula de segurança, né? Mas aí é que está. Aquela válvula de segurança, ou PSV, ela está em uma caldeira? Ela tem que ser ASME 1. Cuidado, cuidado. Eu descobri algumas caldeiras ASME 8. É comum? Não é comum, mas existe. Eu já encontrei, tá? Então, a válvula de segurança, ela deve estar de acordo com o código de construção do equipamento que ela está protegendo. Mas então você está me falando que um reservatório de ar comprimido simples, ele é ASME 8, a válvula precisa ser ASME 8. Exatamente, precisa ser ASME 8. Não, Marcos, porque aqui tem um punhado de válvulas aqui que não são ASME 8 e estão nos reservatórios de ar comprimido. É muito comum isso acontecer. Atenção, porque é muito comum isso acontecer e, logicamente, o seu dispositivo de segurança não está atendendo o código de construção do seu equipamento. Isso é grave? Para nós, é grave. Mas a auditoria não entende como sendo grave. Pois é, a gente lamenta, porque uma hora alguém vai colocar prioridade nisso. Havendo um sinistro, gente, havendo qualquer senão, alguém questiona. Eu já tive embates nos últimos, sei lá quantos anos, com muitas empresas, principalmente com reservatório de ar comprimido, em que se fala, não, a PMTA do vaso, Marcos, é 9, é 10, é 12, é 15, a minha pressão não pode ultrapassar 7. O meu compressor tem dispositivo, ele desliga, ele tem 10 sistemas de segurança. Eu falei, tá. Aí você tem uma obra, o sujeito da obra vem com o compressor de obra e conecta na sua tubulação de ar comprimido, que tem os seus vasos de pressão, e aí o que acontece? As válvulas de segurança abrem. Por quê? Porque, infelizmente, nós, especialmente nós do Brasil, achamos que ar comprimido é um sistema tranquilo, que não dá problema, nada explode, nada rompe, e que é um fluido super tranquilo. Então, basicamente é isso. Gente, finalizando, acionamento das válvulas de segurança não mudou, vocês vejam que as mudanças foram pequenas, o 13448, as válvulas de segurança, especialmente aquelas instaladas nas caldeiras categoria B, acionamento uma vez por mês, como está escrito aqui na linha A, uma vez por mês, tá? Continuam mencionando caldeiras sem tratamento de água. Eu confesso a vocês que eu não conheço caldeiras que possam operar sem tratamento de água, mas eu, como eu estou mencionando, né, todo dia eu tenho novidade na minha vida, né? Então, se alguém tiver uma caldeira que possa operar sem tratamento de água, vocês, por favor,
me informem, porque eu vou agradecer bastante, né? Aquelas que operem com água tratada, que aquele fabricante tem lá, e a grande parte dos fabricantes de caldeira no Brasil recomenda um tratamento de água para o seu equipamento, né? Precisa definir o acionamento manual das válvulas de segurança daquelas caldeiras, ok? Tem alguns que recomendam uma vez por semana, tem alguns que recomendam uma vez por mês, e assim sucessivamente. O teste de acumulação era obrigatório, salvo engano, em 2014 ele caiu, ele parou de ser exigido, tá? Mas desse documento, Manual de Caldeira e Manutenção 2006, o teste de acumulação é feito para verificar se a válvula ou as válvulas têm a capacidade de descarregar todo o vapor. É um teste realmente que é um teste com bastante emoção, um teste que não é simples, porque a pressão nesse teste de acumulação não pode ultrapassar 6%, e isso parou de ser mandatório, e isso é só realizado mediante a critério do... Aqui está pH, e sinceramente eu não sei se é um erro meu, gente, ou um erro da norma, vamos conferir aqui, porque teria que ser PLH, né? 13449. 13449. Desculpe, é erro meu, tá? Isso aqui é PLH e não pH. Por último, a questão dos relatórios, como a gente mencionou aqui, intervenções, os itens mudaram, e, por último, o número de certificado de inspeção. 12 horas, 2 minutos. Por último, as tubulações, né, elas têm que ser mantidas em boas condições. Aqui não fala explicitamente no item 13626, era o 13622. E o plano de manutenção é que, obviamente, quando a gente fala tubulações aqui, tirou aqui de acessórios, mas do glossário inclui os respectivos acessórios. Como para as tubulações de vapor existem válvulas de segurança, é que eu mencionei aqui. Não se esqueçam de cuidar, verificar e acompanhar as válvulas que se mantêm aí instaladas em tubulações de vapor. Basicamente é isso. Rachid e Márcio, mais tempo para pergunta, ou depois nós respondemos as perguntas? Como é que vocês acham melhor? Tem bastante questão aqui que ficou em aberta, Marcos, mas eu acho que aí a gente vai ter que mandar para o pessoal. Eles solicitaram esse material, acho que o Rachid pode encaminhar aí, mas tem bastante questão aqui que a gente precisamos responder ainda, e infelizmente não vai dar o tempo. A questão do ASME, eu acho que só é uma questão de ressaltar, né? Quando você fala assim, a válvula tem que ter a certificação do ASME. Gente, o ASME, ele é um atestado, né? Então, se você tem a válvula certificada pelo ASME, realmente você tem uma válvula que está te garantindo uma pressão e uma vazão, né? Está te garantindo um orifício. Então, em questão aí de seguro, né? Desde que você tenha uma válvula certificada pelo ASME, você tem uma válvula atestada. Eu acho que isso é importante ressaltar. Nós estamos, gente, desde 2012, nós temos válvulas de segurança com o chamado selo ASME, que é o que o Márcio comentou, né? E nós agora vamos ter no Brasil, não sabemos se é uma questão de meses ou dias, válvulas ASME 1 também certificadas pelo ASME, tá? Então, ou seja, nós estamos aí nessa saga, é um investimento muito alto esse Parexaco está fazendo no Brasil, para que nós tenhamos uma grande quantidade de modelos de válvula de segurança com a chamada certificação, com selo ASME para as suas respectivas válvulas de segurança. Okay? Rachid, eu queria pedir para você fazer um comentário com a gente com relação a ter cópia dessa apresentação. Vai ter um questionário? Como é que está funcionando isso, Rachid? Por favor.
Marcão, primeiro eu queria agradecer a você, queria agradecer ao Márcio, Miranda. A gente teve aqui uma interação e engajamento bastante grande, então muita gente estava aqui participando com a gente, muita gente fez pergunta. Com relação à apresentação, eu peço para que todos que estão aqui respondam a nossa pesquisa de satisfação e a gente vai mandar para vocês o certificado de participação e essa apresentação, tá? Com relação à gravação desse treinamento, provavelmente, ainda hoje, vocês devem receber um e-mail com o link da gravação desse treinamento para vocês reverem, tá? Caso vocês queiram rever em outros momentos, a gente está também adicionando esse treinamento gravado no nosso canal do YouTube. A gente tem um canal no YouTube, é só digitar lá, Spark Sarco Brasil, e lá vocês vão ter uma lista, a gente está com quase 100 webinários já no nosso canal, e a gente vai estar adicionando esse também, tá? Então, para quem quer essa apresentação, responda a nossa pesquisa e a gente manda para vocês o certificado juntamente com o PDF dessa apresentação, tá? Novamente, Marcos Rodrigues, Márcio Miranda, muitíssimo obrigado. A gente teve um engajamento sensacional, muita gente participando. E eu conto com vocês no próximo treinamento, com todos que estão aqui, no dia 29 de novembro, tá? A gente vai estar fazendo mais um 29 de novembro, isso, vai estar fazendo mais um webinário. A gente vai falar aí sobre sistemas de controle de temperatura e pressão, tá? Então é isso, obrigado a todos, um bom almoço e um bom restinho de semana. Obrigado aí, gente. Até mais. Um abraço a todos, muito obrigado pela paciência e consideração. Até logo, então.